Conheço o café mais raro e caro do mundo. Ele é considerado o café mais raro por isso, o mais caro do mundo. Além disso, é um dos cafés mais exóticos também, pois os grãos são extraídos junto das fezes do animal que os consome. O café com fezes de animal, pois é o Kopi Luwak, que vem da Indonésia, onde é cultivado, processado e torrado. Olha o nome do olha o bichinho aí que come, exatamente. Na verdade, não é bem as fezes do animal o ingrediente especial que torna o café tão excêntrico e saboroso, mas os vários processos em que é submetido. O civeta, um mamífero de pequeno porte, nativo da região, invade as plantações e se alimenta dos frutos mais doces, maduros e avermelhados do café. Estes, por sua vez, são digeridos no organismo do animal, com exceção dos grãos, que são excretados junto às suas fezes. É a enzima no sistema gastrointestinal do animal que modifica os grãos, resultando no seu sabor característico, uma mistura de chocolate com suco de uva, com menos acidez e amargor. Como são coletados manualmente para depois serem processados, são justamente esses processos que limitam a sua produção, tornando uma raridade no mercado. Olha aí, café raro. Produzido nas ilhas da Sumatra, Bali e Java, o quilo do Kopi Luwak custa, em média, $100, tá? $500 mil na Indonésia. E então, aceita um cafezinho? E aí, vocês licitariam esse café aí? Ou melhor, comprariam por dispensa ou inexigibilidade, já que ele é o mais raro do mundo? Eu fiquei curiosa para tomar quando eu vi, gente, vou confessar, mas por $500 mil tem que pensar bastante, né? Então, é claro que quando a gente, igual eu falei ontem, a gente está em órgão público, a gente não considera só o preço, né? Pode ser que seja o melhor, o mais maravilhoso, é raro, e isso pode querer induzir, olha, preciso desse café porque ele é o mais raro do mundo, mas não é assim, né? Por que você precisa do café mais raro do mundo, né? A gente não precisa tomar o ruim, né, gente? Igual eu falei ontem, né? Vamos considerar outros fatores quando a gente vai adquirir, que agora a gente vai pelo melhor preço, graças a Deus, paramos de ter esse parâmetro só de menor preço, né? E fazer essa ponderação de interesse, né? Porque, nesse caso aí, por mais que eu falasse, não, eu quero esse café dentro do meu órgão porque é o melhor, o mais raro, mas qual é o interesse público nisso, né? De gastar um valor desse para comprar um café, só porque é o mais raro do mundo, só para ter no órgão esse café, né? Então, isso aí foi só para vocês descontraírem e ver que tem um café que é raro no mundo, né? Ainda tem solução para os cafés, gente. A gente parou ontem ali na pergunta, não foi? Quem opina pode decidir? O que vocês refletiram aí sobre a pergunta? O que vocês acham? Gente, se quem opinasse pudesse decidir, para que haveria necessidade do gestor ponderar o parecer para ver que caminho ele vai seguir? Vocês já pararam para pensar isso? Então, se o parecer é opinativo, é justamente para que outra pessoa, que é a autoridade competente, possa decidir considerando outros fatores. Como eu falei ontem para vocês, o político é um deles, certo? Então, não faz sentido eu dizer que o parecer tem que decidir, e aí a gente vai contradizer o elibolado, quem estava ontem viu, né? Então, não faz sentido quem opina decidir, porque senão eu não precisaria da autoridade, eu não precisaria de mandar o parecer para a autoridade considerar outros aspectos para que ela possa decidir, né? Então, por isso que o parecer é opinativo, tá? Mas ele é opinativo, pode ser facultativo, pode ser obrigatório, pode ser vinculante ou não, né? A gente está fazendo aí um resumo do que a gente viu ontem. E aí, já seguindo aqui, eu trouxe para vocês essa decisão aí do STF, né, agravo regimental
aqui foi em habeas corpus 155020, ele veio dizendo que, por outro lado, a manifestação levada a efeito foi de natureza meramente opinativa e, portanto, não vinculante para o gestor público. Ele já está considerando aí nessa decisão, eu só trouxe um trechinho, porque não faz sentido aqui ficar lendo a decisão inteira. Ele já está considerando o que a gente viu ontem, que parecer pode ser opinativo, pode ser vinculante ou não. O qual pode, de forma justificada, adotar ou não a orientação exposta no parecer. Ou seja, o parecer tem natureza obrigatória, porém não vinculante. Nessa situação aí, ele considerou exatamente o que a gente veio dizendo ontem, né? Existe parecer, ele é opinativo, não é vinculante, e aí, nesse caso aí, ele considerou que, como era o 38.6, estou vendo que está ali, entre parênteses, como era o 38.6 da 866, ele considerou que tinha natureza obrigatória, mas não era vinculante. Tá? E aí, por isso que, quando você emite parecer, o órgão jurídico emite parecer e coloca que ele está condicionado, né, ele diz, olha, está condicionado às recomendações que eu fiz nos parágrafos tais e tais. Se você não concorda enquanto gestor, você faz o quê? Justifica, né? Você vai lá na sua nota técnica e fala o quê? Não concordo com o parágrafo tal do parecer por conta disso, disso e disso. E aí, não vai acatar e você faz da forma que você achou que é a forma lá correta. Tá? Só que você tem que justificar dentro do processo. Lembra que eu falei para vocês ontem? Vamos colocar tudo dentro do processo. Né? Então, por isso que você tem condicionantes dentro do parecer, recomendações, e, como ele não é vinculante, o que o gestor pode fazer? Justificar porque ele não está acatando tal ou qual recomendação. Tá? E aí, por isso que o Eli Bolado brincou ali naquele post que eu mostrei para vocês ontem, que foi o primeiro post dessa parte aqui que fala do parecer jurídico. Tá? Então, gente, aqui, lembram que eu falei ontem que tem o Manual de Boa Prática Consultiva, né? E aqui a gente fez mais uma BPC, que é Boa Prática Consultiva 7, e essa é do Manual de Boa Prática Consultiva e é lá da AGU, né? Mas serve aqui para a gente, para vocês entenderem como é que funciona essa questão do parecer jurídico. Tá? A manifestação consultiva, que adentrar a questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico, deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade, podendo-se, porém, sobre eles emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário do seu acatamento, que foi tudo que a gente falou agora. Tá? A manifestação jurídica, ela é jurídica, não há necessidade, em regra, dela entrar em aspectos técnicos. Tá? É bom fazer essa diferenciação para que você também não atrapalhe a vida da área técnica, né? Porque a área técnica, ela tem o dia a dia ali do aspecto técnico do objeto aqui que ela vai contratar diretamente, que é o nosso caso aqui. Tá? Então, se precisar fazer, se eu ver dentro do processo que eu preciso fazer, aí você vai fazer e vai acontecer o quê? A responsabilidade vai para você também, né? Já que você está se manifestando. E aí é o que eu costumo dizer para os advogados que trabalham comigo. Você quer entrar em aspecto técnico, saiba que você está puxando a responsabilidade que você não precisa ter. Porque o aspecto técnico é a área técnica que apresenta parecer técnico. E aqui a gente apresenta parecer técnico jurídico, né? E aí não tem aquela música de cada um no seu quadrado? É bom nessa hora aqui todo mundo ficar, cada um no seu quadrado, né? Mas pode haver situações que você tenha que entrar no aspecto técnico, enquanto órgão jurídico, e, se você resolver fazê-lo, você vai também chamar a responsabilidade para aquilo que você está se manifestando, que é técnico. Né? Uma vez, em um dos ministérios que eu já passei, tinha um colega que tinha sido contador. E aí ele passou para a Advocacia Geral da União, ele também era advogado da União.
E aí veio um processo, e no parecer dele ele estava considerando aspectos de contabilidade pública. Aí eu fui conversar com ele e falei, olha, isso aqui você pode recomendar e dizer para a área que você está recomendando que faça. Eu não faria nem recomendação, porque isso é muito técnico. Contabilidade pública é para... Provavelmente quem fez essa justificativa aqui foi um contador. Aí ele virou e falou, mas eu já fui contador e eu sei que isso aqui não está correto e tal. Aí eu falei para ele, olha, você já foi, mas você está advogado da União. Então, a sua função é diferente hoje. Você não é área técnica. É interessante fazer essa separação, porque a gente, enquanto jurídico, não tem a realidade do dia a dia da área técnica. Então, e isso até eu procuro trabalhar próximo da área técnica para saber se o parecer não vai atrapalhar, porque, às vezes, você vai dar um parecer jurídico que vai atrapalhar, no lugar de ajudar. Então, eu acho que tem que trabalhar próximo e ter esse diálogo constante, porque está todo mundo na mesma direção, querendo a mesma coisa e está todo mundo defendendo interesse público. Então, você, sabendo o que precisa, você consegue também, por meio do parecer, ajudar para que possa ser executado da forma que vá trazer ali eficiência para os dois lados. Tá? Nesse caso aí, ele resolveu fazer só a recomendação e não entrar dizendo, porque o parecer dele inicialmente estava dizendo para fazer do jeito que ele estava falando. Então, ele estava ali como se estivesse no lugar da pessoa ali que fez a nota técnica, né? E era uma pessoa que era contador. A posição dele ali na hora do parecer não era de contador, era de advogado público, né? Esse é um exemplo que eu estou trazendo para vocês dessa diferenciação que, às vezes, é muito confusa mesmo no dia a dia da administração, né? E eu sei que existem várias realidades. Eu estou aqui para vocês deve ser fácil, porque o órgão jurídico de vocês deve ficar aqui dentro, né? E lá no Ministério, a Advocacia Geral da União procura deixar consultorias jurídicas dentro dos ministérios, justamente para ter essa proximidade maior. Então, como fica dentro, a área técnica tem condição de ir até o órgão, de conversar pessoalmente. Existem outras formas. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? Quem é mais antigo aí, eu também sou, apesar de não parecer. Na nossa época não tinha nem celular quando a gente era menor, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, olha só, eu acho sensacional o WhatsApp. Trouxe mais trabalho? Trouxe, mas a gente vai se adaptando e a vida é assim, né? Pior se não tivesse. Então, essa proximidade aí é interessante. Tem órgãos que não têm isso, que têm a área jurídica fora deles. Então, você fica sem saber um pouco da realidade, se você não procurar estar ali no dia a dia, para poder ir trabalhando em colaboração, conjuntamente, para as coisas poderem andar para todo mundo, né, gente? Que a gente só quer uma administração que funcione. Todo mundo quer a mesma coisa, né? Bom, a colega não está aqui, que perguntou ontem da questão do dolo, né? Se tiver dolo, se a gente vê ali que houve dolo por parte do agente público, se ele vai ser defendido ou não. Ela não chegou ainda, mas é aqui que está, no artigo 10, parágrafo 1º da nova lei, né? Porque ele vem dizendo lá que não haverá a defesa se tiver prova da prática do ilícito doloso. Então, o artigo 10 aqui, parágrafo 1º da nova lei, aqui é uma abreviação para a nova lei de licitações e contratos, tá, gente? Aí eu coloco isso aqui para ficar mais fácil, para não ter que ficar repetindo a 1433, que até para falar é difícil, trava a língua, né? Que é o apelido dela. A gente tinha a 866, que era o número da besta, agora a gente tem a outra que é trava-língua. E pior, ela ainda saiu dia 1º de abril. Então, assim, a realidade é essa. O artigo 10, então, parágrafo 1º aqui da nova lei, ele vem dizendo o quê? Que foi o que você perguntou. Se tiver prova da prática do ilícito doloso, eu não vou ter como ser defendido. Só que aí a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso. Provavelmente vai sair alguma regulamentação. Porque como é que eu, advogado público, já vou dizer, olha, aqui tem dolo e eu não vou defender? A gente viu ontem, né, que para dizer que tem dolo, tem que abrir processo administrativo, tem que abrir contraditório, tem que abrir ampla defesa, tem que abrir tudo isso. Então, quem é que vai dizer esse dolo aí? É o advogado público que vai olhar e falar, não, aqui tem dolo,
ele não seguiu meu parecer e tem dolo aqui, eu não vou defender. Então, ficou complicado esse dispositivo, na minha opinião. E vai ter que ter alguma regulamentação aí disso para dizer como é que vai ser essa prática aí. Quem é que vai dizer que teve prática desse ilícito doloso ou não, né? É muito complicado você afirmar que teve dolo ali sem ter aberto um processo administrativo. E aí você vai olhar e falar, não, aqui tem indício de dolo, vamos abrir o processo administrativo para poder ver até terminar isso. Enfim, aí vai entrar na questão lá, porque se tiver necessidade de abrir PAD, vai ser defendido também? Olha só o tanto de questão que a gente está só de um dispositivo, tá? E a gente não está usando a lei, né? Para poder ir adaptando já isso tudo, como eu falei ontem, né? Mas os modelos estão saindo, gente. Tá? Já tem vários prontos, já está para aprovação do advogado-geral da União. Então, olha só, pelo menos modelo a gente vai ter. Eu já fui da Câmara de Modelos. É um trabalho... Essas câmaras que têm temáticas dentro da AGU, gente, eu coordeno a de convênio e participo sou membro da de licitação. A gente não ganha mais nada para estar nelas, tá? Só trabalho, porque é um trabalho danado. Porque as câmaras elas uniformizam os entendimentos também. Então, e a de modelos, como elas trabalham com os modelos, e vejam bem que os modelos, hoje, eles não são eu costumo dizer que não são da AGU só, porque a administração toda usa. Tanto que virou uma celeuma danada, os colegas estão sob pressão até, porque está todo mundo pedindo os modelos, e eles estão trabalhando nos modelos, estão fazendo até mutirão, indo para Brasília para poder terminar. E o trabalho que faz ali, eu costumo dizer, é porque você está querendo fazer porque gosta. Porque é um trabalho árduo, de muita responsabilidade, porque os modelos hoje não ficam só mais na AGU, não tem jeito de dizer que é só para a administração pública federal, porque não é. E você tem várias... A gente só num dispositivo aqui da lei, a gente já falou um monte de problema que pode ter. Imagina quando você coloca no modelo, para você colocar no modelo isso. Então, assim, não é tão fácil. Por isso que, às vezes, demora, as pessoas cobram e não entendem, mas é por conta disso. Mas a gente já vai ter modelo aí. Vamos ver se a gente vai ter as instruções normativas, né? Tem uma página, não sei se vocês sabem, da SEGES, que ela tem lá um quadro de acompanhamento das instruções normativas que estão saindo, não sei se vocês sabem disso, que já saiu, que já foi publicada, das que vão sair ainda. Tem uma página lá do Ministério da Economia, da Secretaria de Gestão, que é específica para a nova lei até. Ela tem lá a nova lei de licitação, ela tem o acompanhamento das instruções normativas. É interessante também olhar, tá? Aí, no artigo 19 da nova lei, ele vem dizendo, inciso 4, instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas, que é o que a gente está falando aqui dos modelos, de editais, TR e contrato. Então, a gente já faz, né, no âmbito da Advocacia Geral da União, essa lei complementar é da AGU, e a gente faz com base nesse artigo 11, inciso 4, que é o fundamento. Tá? Aqui ele trouxe como de obrigação do órgão instituir, tá? Com auxílio dos órgãos de assessoramento e de controle interno. Tá? Na verdade, o que se tem hoje, e está me parecendo que é o que vai continuar, apesar deles terem colocado aqui que quem tem que instituir é o órgão, quem continua fazendo é a AGU. Tá? Então, mesmo agora, os modelos vão sair, quem fez foi a AGU, eles são submetidos para a SEGES olhar, depois que a AGU faz, mas quem está instituindo ainda é a AGU, que é o contrário do que eles colocaram aqui, porque quem está com obrigação aqui na lei é o órgão, e não o órgão de assessoramento jurídico está só para auxiliar. Tá? Mas não há problema de você, mesmo estando na lei que quem tem que instituir é o órgão, não há problema do órgão de assessoramento jurídico instituir os modelos e fazer em conjunto, enfim. Tá? A gente tem aqui também, no âmbito da Advocacia Geral da União, essa boa prática constitutiva, que é a 33,
ela vem falando como o órgão consultivo desempenha importante função de estímulo à padronização e à orientação geral em assuntos que suscitam dúvidas jurídicas, recomenda-se que, a respeito, elabore-se minuta padrão de documentos administrativos e pareceres com orientações em abstrato, realizando capacitação com gestores, a fim de evitar proliferação de manifestações repetitivas ou lançadas em situações de baixa complexidade jurídica. Então, essa orientação aqui é a que a gente tinha para sair os modelos. Tá? Os modelos foram criados justamente para facilitar a vida dos dois lados, né? Porque a gente recebia modelo que vinha com os mesmos erros. Você falava no parecer, recomendo que altere no termo de referência o item tal. Se viesse um outro termo de referência, ele vinha com o mesmo problema. Então, para dar eficiência no trabalho, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, aí o que a gente fez? Vamos fazer modelo, que aí vão seguir os modelos, e aí vai acabar com esse problema. Não acabou muito, né? Mas ajudou. E aí, no modelo hoje, você tem orientação nos nossos modelos, não sei se aqui vocês usam, para você alterar, e quando você alterar algo lá, você identificar com uma cor diferente e justificar porque você alterou. Então, você não precisa seguir igualzinho o modelo que está lá, até porque você vai adaptar à realidade do objeto que você vai contratar. E aí, se você altera a cor e justifica. Por quê? Quando vai para o órgão de assessoramento jurídico, ele só vai no que está alterado ali, porque já é um modelo aprovado por órgão de assessoramento jurídico. Então, não tem necessidade de olhar ele todo. Mas, se você alterou e mudou a cor, dizendo que alterou e justificou, então, por isso que dá mais eficiência para o trabalho, porque eu vou lá no ponto que está alterado e vejo a sua justificativa para ver se está ok. Então, traz mais eficiência para os dois lados. Tá? E a gente pede também que seja identificado o servidor que usou o modelo e fez o modelo, para saber, até se tiver que voltar para fazer correções, para quem você vai mandar também. Né? Funciona bem e, para o nosso lado, melhorou bastante a atividade de olhar modelo, enfim, de edital, dos artefatos lá da fase interna. Tá? Então, eu sempre recomendo padronização de modelos quando eu vou dar palestra, aula, porque, para a gente, teve um resultado muito bom. Até porque é uma atividade muito mecânica de você ficar só conferindo o edital. A gente falou ontem, né? Se o PNCP se tornar o que ele se propôs a ser, no futuro, talvez a gente nem precise, enquanto órgão jurídico, ficar olhando mais minuta, né? De edital, de contrato. Porque, se você vai lá no sistema, coloca o seu objeto, ele já vai trazer todos os artefatos para você. Então, quem sabe, né? No futuro aí. Vamos ver se vai ser próximo ou não, né? Eu posso padronizar outros documentos? Estados e municípios podem adotar as minutas padronizadas do Poder Executivo Federal? E aí? Posso padronizar vários documentos, né, gente? Padronização eu acho sempre bem-vinda, tá? Então, outros documentos eu posso. E Estado e município também pode adotar as minutas padronizadas, né? Se eles quiserem, também pode adotar. E aí, como eu falei ontem, é bom que tenha um ato, né? Pelo menos dizendo, olha, vamos adotar as minutas do Poder Executivo Federal e dizer o que vai ser alterado, porque eu falo sempre, não é só adotei e acabou. A realidade não é a mesma, não tem como ser a mesma. Então, por mais que você pegue como base as minutas do Poder Executivo Federal, algum ponto ou outro vai precisar de alteração. E aí, no ato que você está regulamentando, você vai colocar, vai adotar essa nesse ponto, não vai, nesse outro, vai adotar dessa forma, tá? Mas não é proibido adotar. Artigo 53 da nova lei, tá? O artigo 53, ele vem tratando... Eu não gosto desse artigo, tá? Toda vez que eu vou dar palestra e aula, quem me chama já sabe que me chama que eu vou criticar. Eu tive a oportunidade de participar da sessão dos vetos da nova lei, porque, como eu sou do MJ,
a presidência chama todos os ministérios para poder construir em conjunto a lei, né? E esse foi um artigo que eu pedi veto total, porque eu acho que ele não tem fundamento nenhum constar dentro da lei de licitação, não faz sentido. Você tem, dentro de cada órgão de assessoramento jurídico, dentro de cada consultoria, como regulamentar o trabalho que é feito. Se não é regulamentado, aí você pode, de outra forma, cobrar isso. Então, não é colocando na lei de licitação que você vai mudar essa realidade. Tá? Além disso, ele trouxe aqui, controle que cabe ao órgão jurídico fazer controle prévio de ilegalidade, tá? Do processo licitatório. Então, o caput lá, quando vocês pegarem para ler, vai estar: cabe ao órgão jurídico fazer controle prévio de ilegalidade do processo licitatório. Quando ele coloca aqui do processo licitatório, a gente viu lá que seria o quê? Todas aquelas fases que a gente viu ontem lá. Então, seria do início até o final, né? E aí, quando ele coloca prévio, que lembra que eu falei para vocês que prévio é diferente de preventivo, ele coloca prévio como se fosse antes, tá? Então, se você colocar aqui prévio do processo licitatório, não faria muito sentido, porque se é prévio, é antes do processo licitatório, por que eu teria que acompanhar tudo, né? Então, eu coloquei versos aqui: controle preventivo de juridicidade dos atos administrativos, que é essa atividade do órgão de consultoria de assessoramento jurídico. Controle preventivo, ele é simultâneo. Faz mais sentido aqui colocar preventivo, porque, como a gente viu antes, como o órgão de assessoramento jurídico, ele vai fazer esse apoio à área técnica, tanto de gestão quanto de fiscalização, quanto na fase interna da licitação, ele vai fazer esse controle simultâneo. Ah, eu tenho dúvida ali, numa impugnação de pregão, ali o pregoeiro está com dúvida. Ele vai fazer a consulta. Esse acompanhamento é simultâneo, não é prévio. Tá? Ah, eu estou colocando os artefatos da fase interna para análise do órgão jurídico, isso é preventivo. Não. Isso é prévio? Não. Isso é preventivo. Depois que o órgão jurídico olhou, que saiu ali, que foi publicado. Tá? Então, para mim, há uma tecnia escancarada nesse caput e teria que ser controle preventivo de juridicidade. Por quê? Juridicidade você abarca e dos atos administrativos, tá? Porque a juridicidade você abarca todo o sistema jurídico de normas, tá? Quando ele coloca legalidade, você vai na direção de olhar só se o ato está condizente com a lei, tá? Enquanto não, você tem que olhar toda a juridicidade do ato, se ele está de acordo com Constituição, com lei, com decreto, com instrução normativa, com portaria, com alguma outra norma que tenha específica. Então, você abarca todo o sistema jurídico como um todo. E aí, eu deixo aqui como um modelo de ato que veio tratando desse controle preventivo de juridicidade de ato administrativo, essa portaria aqui, que a gente fez lá na Câmara de Convênios, é a portaria GU número 2, de 5 de janeiro de 2021, e ela veio tratando dessa atividade de controle preventivo do órgão jurídico, de juridicidade dos atos administrativos. Tá? Essa portaria foi feita para falar sobre a análise que é feita na parte, e aí já está mais relacionada ao que a Eline faz, na parte de termos de colaboração e termos de fomento, que são feitos com entidades privadas sem fins lucrativos, pela Lei 13.019, que é chamado MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, essa portaria, na Lei 13.019, ela veio pedindo, não, né? Que a lei não pede, ela manda. Ela veio dizendo que era para o órgão jurídico regulamentar essa parte de análise dos atos que seriam feitos ali com entidade privada sem fins lucrativos. Então, essa portaria foi feita para isso. E aí fica um exemplo de como seria esse controle preventivo. E aí, mais uma vez, fica mais uma vez claro que você tem que deixar isso para o órgão jurídico fazer, né? É ele que tem que regulamentar, é o órgão que ele está fazendo parte, que ele é membro, que tem que regulamentar a atividade dele. Então, não adianta você colocar na lei que o parecer tem que ser claro, tem que ser escrito com linguagem simples, isso é óbvio. E não é porque está na lei que você vai mudar isso, né? Se a pessoa não tem uma linguagem simples, se a linguagem dela é rebuscada, ela vai continuar tendo, né? Porque está na lei que ela vai
E como é que você vai cobrar isso? Olha, a lei está dizendo que você tem que colocar a linguagem simples. E o que é linguagem simples, né? Então, assim, não é fazendo isso por meio de lei que você muda esse tipo de situação. Você tem que deixar para o órgão que cuida da atividade fazer essa regulamentação, tá? Como já vinha sendo feito, por exemplo, dentro da Advocacia Geral da União, tá? Aí vem todo mundo, toda vez que eu dou palestra, mas você está no federal, professor. Aqui não é federal. Aí eu falo, eu sei que eu estou no federal, não precisa me dizer. Eu estou lá todo dia. Agora tem que parar de ficar esperando as coisas do federal. Então, a gente tem que fazer e ter atitude dentro do espaço que a gente trabalha, seja estadual, seja municipal, não é isso? Porque se a gente entrar num estado de conforto também, de ficar só esperando o federal fazer, é a mesma coisa das minutas, sempre me perguntam. Não vai sair as minutas? Aí você pode fazer. Não precisa ser só o federal. Então, a gente também tem mania de que quero receber tudo pronto, tudo certinho, mas a gente também pode fazer, né? Então, fica também isso aí de dica. Essa portaria, só rapidinho, essa portaria, ela tem lá na página da AGU, tá, gente? Lá na página da AGU tem os modelos, e tem os modelos de convênio, e tem os modelos de licitação. Se vocês colocarem no Google, modelos licitação AGU ou modelos convênio AGU, já vai abrir. E aí, lá dentro da página de modelos de convênio, vai ter uma aba pareceres. Dentro da aba pareceres, essa portaria vai estar lá. Então, vocês podem pegar lá. Ela saiu, acho que com a data de publicação errada, e depois foi retificada, uma coisa assim. Esses rolos de publicação que às vezes acontece. Mas está lá. Aqui no 72, inciso 3 da nova lei, ele vem trazendo expressamente o quê? Que tem necessidade de parecer jurídico na contratação direta. Então, na contratação direta, tem que ter parecer jurídico, tá? Tem exceção. Uma delas é que ela está falando, a gente vai ver aqui mais à frente. 168, parágrafo único da nova lei, também diz que, na impugnação, pedido de esclarecimento e recurso, eu posso também pedir o auxílio do órgão de assessoramento jurídico, tá? Então, também posso consultar o órgão de assessoramento jurídico. Na impugnação, pedido de esclarecimento e no recurso também. Como eu falei ontem para vocês, para mim, na minha opinião, sempre pude, tá, gente? Aqui está o artigo. Acho que a gente vai falar o ponto que você colocou aí. Tá aí o bendito artigo. O caput, ele diz... Então, ele está, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico, que realizará controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação. Então, olha só a redação que foi feita. Primeiro que controle prévio a gente viu que é anterior. Só que ele está mandando aqui ao final da fase preparatória, para análise. Então, não é prévio, é preventivo, porque eu estou olhando simultaneamente. Ainda não foi publicado o edital, não tem fase externa ainda, certo? E aí ele termina aqui dizendo, mediante análise jurídica da contratação. A gente tem contratação aí de uma forma total, nessa fase aí preparatória? Ainda não, né? Porque, como a gente viu ontem, só vai ter lá quando assinar o contrato. Então, a gente lê isso aqui e pergunta, mas o que você quer? Que eu olhe só a fase preparatória e depois que assinar o contrato, eu vou olhar também? Porque no início você falou fase preparatória. No final, você acabou dizendo que não, é a contratação como um todo. É claro aqui que a intenção, quando você olha a lei toda, e você tem que fazer uma leitura sistemática, ou seja, de olhar tudo que está querendo ali dizer a lei, se ela coloca que tem que ter assessoramento durante toda a fase do processo licitatório, é claro que ele está querendo dizer aqui que é em toda a fase do processo licitatório, né? Eu acredito que ele só tenha... a intenção tenha sido só registrar que, obrigatoriamente, depois da fase preparatória, você tem que submeter, que depois que você fez ali os artefatos da fase interna, né? Submeter antes da publicação no edital. Então, acho que ele quis frisar aqui que você tem que, obrigatoriamente, submeter. E aí, quando você lê ela toda, e sistematicamente, você vê
que a intenção dele também no final foi dizer, ó, durante todo o processo licitatório, como eu estou visando ali uma contratação, você vai ter possibilidade de pedir ali o apoio do órgão de assessoramento jurídico. Então, acredito que tenha sido nesse sentido. Aí, o parágrafo 4º, ele fala, na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratação direta, de acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de preço, outros instrumentos congêneres e de seus aditivos. Ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo que é do órgão de assessoramento jurídico esse controle, seja que instrumento você utilizar. Se tiver instrumento dentro, você vai ter que submeter para que ele olhe ali a parceria que está sendo feita, se for em convênio. Termo de cooperação nem existe mais. Ele ficou aqui com o nome antigo, porque a colega que trabalha ali, ela sabe. Como a lei durou 25 anos para ser gestada, né, gente? Foi um bebê muito gestado. Então, alguns termos ficaram aí, termo de cooperação não existe mais. Hoje, ele é o termo de execução descentralizada, né? Que a gente faz uma descentralização orçamentária na administração pública federal, quando você vai passar para órgãos que estão dentro do orçamento da União. Então, quando você vai passar recurso, por exemplo, de um ministério para outro, como está dentro do orçamento da União, a gente faz termo de execução descentralizada, que é tipo uma parceria entre órgãos. O parágrafo 5º, ele fala o quê? É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que é o que a colega está falando. Então, ele está dizendo o quê? Que eu posso dispensar a análise jurídica nas hipóteses definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Aqui ele andou bem, né? Porque ele deixou para o órgão de assessoramento jurídico definir, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas digitais, instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, aqui, na minha opinião, ele andou bem, deixou para que a autoridade jurídica máxima do órgão regulamentasse dentro do órgão o que pode ou não sair da análise aqui jurídica, pode ser dispensada, né? E aí eu vou ter que regulamentar em que termos essa análise vai ser dispensada. E aí ele já deu uma direção aqui. Posso considerar baixo valor, baixa complexidade da contratação, entrega imediata do bem ou a utilização de minutas digitais e instrumentos de contrato padronizados, né? Aí aqui, que é o que eu te falei, tem essa ON, Orientação Normativa, da AGU, 69, ela é de 2021. Então, gente, está vendo aqui que ela já é da nova lei? Foi a primeira orientação normativa que saiu com relação à nova lei de licitações e contratos, tá? Por conta do desespero na utilização da dispensa eletrônica, né? Então, estava todo mundo esperando essa tal dispensa eletrônica, todo mundo achando que ia salvar a vida. Para vocês, teve muita diferença? Hã? Porque aumentou muito o valor, né? Não teve tanta diferença, não? Porque foi um desespero completo que eu achei que ia ter uma diferença na vida de todo mundo. Não é obrigatória a manifestação jurídica. Está vendo que aqui, como é uma orientação normativa da AGU, ela serve o quê? Para regulamentar lá dentro. Então, está atendendo o que está aqui, ó. Em ato de autoridade jurídica máxima competente. Por quê? Quem aprova a orientação normativa é o advogado-geral da União. Tá? Então, esse aqui já está atendendo ao que está aqui. Tá? E aí, como é que a gente fez? Não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor. E aí vai estar lá no 75, 1 ou 2, e parágrafo 3º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Salvo, não é obrigatória, certo? Salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico. Tá? Se o contrato não é padronizado, eu não posso dispensar análise jurídica, porque aí, em cada situação que eu for contratar, cada objeto é um contrato diferente. Se o contrato é padronizado e eu vou usar o mesmo, para que eu vou ficar submetendo para análise jurídica?
porque ele já está padronizado e é o mesmo que eu estou usando. Não faz sentido. Tá? Ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida jurídica a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Todas as vezes que tiver dúvida jurídica, todas, em qualquer situação, eu tenho que submeter e posso para o órgão de consultoria e assessoramento jurídico. Tá? Isso é para segurança também do gestor, tá? Para que ele saiba que ele está atuando com legalidade, dentro da legalidade. Tá? Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no artigo 74, que aqui são as hipóteses de dispensa, né? Aliás, inexigibilidade. Desde que seus valores não ultrapassem os limites previstos no 1 e 2 do 75, que aqui é a dispensa, da Lei 14.133 de 2021. Então, ele está comunicando o quê? Que o mesmo entendimento para dispensa vale para a inexigibilidade se tiver dentro dos valores aqui que são aplicados para a dispensa de pequeno valor. Tá? Então, aqui foi regulamentado, dentro da Advocacia Geral da União, o que seria submetido ou não na contratação direta para o órgão de assessoramento jurídico, tá? Atendendo ao que estava aqui disposto nesse parágrafo 5º, como eu mostrei para vocês. Certo? Respondido? E aí a gente vai aqui para as linhas de defesa. Quem era que estava... Foi você, né? Então, aqui, no 69, primeiro ponto, tá? Estão vendo que aqui ele fala controle preventivo? Então, ele está colocando aqui já ó, controle preventivo das contratações públicas, né? É diferente do que a gente acabou de ver. Aqui no 53 ele falou de quê? Controle prévio de ilegalidade, né? E aí a gente fica... Por que ele coloca em um preventivo, no outro prévio? Né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz lei com... com as palavras que você coloca nos dispositivos, né? Você vai, algumas atecnias você vai ver aí na lei, como eu falei para vocês ontem na questão da definição de agente público e servidor público, tá? Tem alguns artigos que você vê claramente ali que ele está querendo dizer que é servidor público e não agente público. E aí ele coloca agente público e atrai o quê? Atrai a questão de você considerar até quem está em cargo de livre nomeação. Olha a diferença gritante que tem. Então, por isso que, quando você faz lei, você tem uma responsabilidade grande com o texto do legal que você está escrevendo, né? E aí, quando eu estava na presidência, que a gente olhava lá os textos de decreto do presidente, de lei, das leis, e com o RDC também a mesma coisa, a gente tinha que tomar um cuidado enorme com isso. Então, não é fácil a atividade de quem lida diariamente com essa parte também de fazer lei, enfim, porque a responsabilidade que você tem em querer transmitir depois que é publicado é muito grande, porque, eu costumo dizer, a lei, depois que publicada, ela vai para o mundo, né? E aí, quem vai interpretar, quem vai dar a cara para ela, daquela lei, é a gente que aplica, são juristas, é a doutrina, não tem como você controlar, né? Então, tem que tomar cuidado com as palavras. Aqui ele fala controle preventivo das contratações públicas. Na minha opinião, ele andou bem aqui, como a gente vem conversando, né? Porque ele está falando o quê? Vai fazer um controle simultâneo das contratações públicas. Então, de todo o ciclo da contratação. Eu vou aqui controlar simultaneamente. Aí ele colocou na primeira linha de defesa, exercida por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou da entidade. Então, ele colocou aqui como primeira linha de defesa os servidores, os empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança. Então, aqui é como se a defesa aqui do ato, a primeira porta de defesa do ato, fosse dessas pessoas que ele colocou na primeira linha aqui. E aí vai um pouco com o que você estava fazendo, né? Do que você falou. Aí, na segunda linha, ele colocou exercida por análise feita por unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade,
Então, ele entendeu que, na segunda linha aqui, de defesa do ato, né, da contratação pública, está atuando o assessoramento jurídico junto com o controle interno do próprio órgão ou da entidade. Eu não via, hoje eu acho que eu vejo mais, talvez com a nova lei vai aumentar. Eu não via muita utilização do controle interno nos órgãos, tá? O controle interno ele existe, mas eu não via muita demanda para o controle interno, né? Isso é ótimo, porque eu não via muito. E aí, se você tem o controle interno atuando junto, você tem a possibilidade de ter um ato mais dentro ali da legalidade. E quando atua junto com órgão de assessoramento jurídico, você também tem ali mais segurança, né, com o ato, tá? Então, aqui a intenção deles foi colocar nessa linha de defesa. Eu não gosto muito de colocar o assessoramento jurídico junto com o controle, porque há uma confusão enorme entre o trabalho do assessoramento jurídico e do controle, né? A gente não faz trabalho de controle, né? Nosso trabalho é de análise preventiva da juridicidade do ato. É diferente do trabalho que é feito pelo controle, seja interno ou externo. Mas só que com a 866 já foi criando-se essa confusão, né? E aí, entre o trabalho que é feito pelo assessoramento jurídico e controle, né? Eu acho que, por conta dessa confusão que foi criando na 866, agora, com a nova lei, ficou um caminho sem volta, digamos assim, né? E aí ficou esse caminho, e agora, colocando essas linhas aqui, ficou dessa forma. E a lei trouxe isso, então, se está na lei, a gente tem que observar, né? E aí, a terceira linha, ele coloca feita por órgão central de controle interno da administração e tribunais de conta. Essa disposição aqui de primeira linha, segunda linha, terceira linha, é do Instituto dos Auditores, né? E aí eles têm um gráfico que demonstra essas disposições aqui. Essa forma que eles colocaram aqui na lei era de um gráfico antigo deles, que já foi até... já foi reestruturado. E aí criou-se toda uma celeuma por conta disso, né? Esse é o problema também da gente trazer para a lei atos que são flexíveis, né? Que podem ter mudanças, né? Então, assim, ele foi reestruturado e você vai ver no ato atual, ele vai numa direção de colaboração também entre as linhas, tá? Para que todo mundo possa atuar. Como eu falei ontem, todo mundo quer a mesma coisa, né, o mesmo resultado. Para que todos ali, independente da linha, possam atuar em colaboração uns com os outros, né? E aí, mesmo nessa disposição aqui, o Tribunal de Contas não ficava dentro da terceira linha. Ele ficava como se fosse uma quarta aqui, fora daqui, tá? Fora de todos aqui. E aí colocaram ele dentro dessa terceira linha. Então, houve também uma crítica em relação a isso, tá? Porque aqui é como se fosse ele coloca a linha de defesa como se fosse defesa do ato, tá? Eu estou ali mapeando, como se eu estivesse mapeando o risco que possa haver, para poder ali estancar o risco, para que eu não possa ter problema na contratação pública. Por isso que ele coloca aqui controle preventivo das contratações públicas. E aí ele traz todos os agentes aqui que vão fazer esse controle e vão fazer essa defesa do ato. Por isso que ele coloca todos aí e dividiu em linhas, tá? Bom, gente, eu trouxe aqui a súmula 473 do STF. Por quê? E essa súmula aqui, ela já é bem antiga, tá? Para que a gente não esqueça que, enquanto administração pública, a gente tem a autotutela, né? Então, enquanto administração pública, se na primeira linha aqui, tá, que é composta por servidores, pelos empregados, se na primeira linha eu já identifico, né, que o ato pode ter um risco para trazer nulidade para o processo licitatório, eu mesmo já posso tirar ele do mundo jurídico, tá? Então, aí eu tenho a autotutela administrativa para fazer isso, tá? Então, se eu vejo que o ato é ilegal, é nulo, mesmo aqui na primeira linha,
se já está ali latente, é claro que, se eu tiver dúvida, eu posso consultar o órgão de assessoramento jurídico de consultoria jurídica, como eu falei. Mas, se eu já vejo isso, eu posso já retirar o ato ali, tá? Ou, então, saneá-lo, né? E aí a gente pode seguir com o processo saneando o ato, tá? Mas existe aí a autotutela administrativa, independentemente aqui da defesa das linhas, tá? Não esqueçam disso. E aí eu trouxe aqui para vocês uma ON que a gente tem lá de pareceres referenciais, tá? A gente tem dentro da Advocacia Geral da União hoje também pareceres referenciais, não só minutas padronizadas, tá? Então, a gente faz parecer referencial. A gente tem parecer referencial, por exemplo, em prorrogação de contrato, tá? Então, na maioria das consultorias, prorrogação de contrato não é submetida mais para o órgão de assessoramento jurídico. O que a área técnica faz? Ela pega o parecer referencial, pega o processo dela, os documentos do processo, justifica ali na nota técnica os itens que estão no parecer referencial e assina a minuta de prorrogação junto com o fornecedor e vamos embora. Vida que segue, tá? Não vai para o órgão de assessoramento jurídico quando tem parecer referencial, tá? E aí, aqui na ON 55, ela trouxe as balizas necessárias para que eu possa ter esse parecer referencial, que eu também não posso ter para tudo, né? Então, o que veio dizendo? Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isso é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes. Então, o exemplo que eu dei para vocês, prorrogação de contrato, vai ser matéria idêntica e vai ser recorrente. É o quê? Um cara crachá ali, né? Eu só tenho que ver se não teve lá, se o contrato ainda está vigente, né? Se não teve interrupção ali na vigência do contrato, olhar ali se a empresa ainda continua prestando um serviço de forma ok, né? E aí a fiscalização, a gestão vai me trazer isso, ver se é vantajoso ainda para a administração. Então, são todos aspectos técnicos que você não precisa ficar submetendo. Então, aquele que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste de forma expressa que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação. Então, lá para a gente funciona assim, ele pega o parecer referencial e coloca um despacho. Esse parecer referencial se aplica à prorrogação desse processo aqui. E a vida que segue não vai para o órgão de assessoramento jurídico, tá? Para a elaboração de manifestação jurídica referencial, devem ser observados os seguintes requisitos. O volume de processos em matéria idênticas e recorrente impactar justificadamente a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos. Então, eu tenho que ter um volume alto ali de processos para poder justificar. A atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento de exigências legais a partir de simples conferência de documentos. Então, se é simples conferência de documentos, não há necessidade. 2 requisitos para que seja elaborada a manifestação jurídica referencial: volume de processo, com matéria repetida, e natureza da atividade jurídica de mera verificação de atendimento das exigências legais a partir da conferência de documentos. Aqui eu resumi quais seriam os 2 requisitos que está aqui em cima para vocês, tá? A colega ali que atua com convênio, a gente tem parecer referencial de convênio, por exemplo, porque é só conferência de documento ali, né? Então, e muito documento, né? Então, é um exemplo de parecer referencial também, que é só conferência de documento. Para a gente lá, a gente tem um volume enorme, né? A gente tem lá dentro do Ministério da Secretaria Nacional de Justiça, e aí, principalmente de emenda positiva, de bancada individual, a gente tem muita emenda. Então, em uma única emenda, você pode gerar mais de 100 convênios, para você ter noção. E aí, a coordenação lá que eu coordeno, somos só 5 advogados, tá? Então, fazemos de limão uma limonada. Eu vou trazer para vocês aqui, agora, o que é importante na parte do contrato, tá? Da contratação direta, para considerar no contrato,
falando de contratação direta especificamente, do que a nova lei trouxe em relação ao contrato, tá? Então, o primeiro artigo que eu selecionei aqui é o 89, né? Que ele fala lá, os contratos de que trata essa lei, regulação pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. E a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Isso aqui a gente falou ontem, né? Que os contratos eles são baseados em preceitos de direito público, mas ele pode trazer disposição de direito privado para dentro do contrato, né? Não sei se eu falei para vocês ontem que no entendimento lá do artigo que eu falei para vocês que tem sobre o reajuste em ata de preço, foi usado um preceito, uma disposição de direito privado para fazer uma comparação da ata com o pré-contrato, tá? Lá no direito privado a gente tem pré-contrato, então foi usado nesse artigo que eu falei para vocês que eu escrevi, uma comparação da ata como pré-contrato. E aí, como sendo pré-contrato, poderia fazer esse reajuste. Seria basicamente essa a linha de interpretação, tá? Aqui no parágrafo 1º, todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo da licitação ou da contratação direta e a sujeição dos contratantes às normas desta lei e as cláusulas contratuais. Isso aqui é básico de todo contrato, tá? Então, a lei traz isso aqui como obrigatório. E aqui são cláusulas específicas que vão ter que constar no contrato. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução. Expressem cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital e da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. É muito comum você encontrar, dentro do processo, isso é muito comum, os documentos não se comunicando entre si. É bom ter cuidado com isso, porque, às vezes, uma área faz o documento de formalização da demanda, outra área faz o ETP, outra área faz o projeto básico, às vezes tem isso. E aí, outra faz o contrato, outra faz o edital. Aí, quando você vai pegar para olhar, principalmente dentro do assessoramento jurídico, você vê ali contradição entre um documento e outro, eles não se comunicam. Isso daí é muito ruim para o processo, tá? Então, é bom ter ali uma revisão dos documentos, depois de todos feitos, de todos os artefatos feitos, para ver se está tudo comunicando um com o outro, se eles estão na mesma direção, se não tem contradição ali, tá? É muito importante isso. Aqui no 92, ele vem trazendo o quê? Cláusulas necessárias, tá? Então, essas cláusulas aqui, ele já tá me comunicando que são necessárias ter no contrato, tá? Aqui no inciso 2, tem a vinculação do edital e a proposta do licitante vencedor ou ato que tiver autorizado a contratação direta à respectiva proposta. Eu peguei aqui, pincelei o que seria mais importante aqui para a gente em termos de contrato de contratação direta, tá? Então, isso aqui é importante. E no inciso 16, a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta. Acontece muito de você contratar microempresa, empresa de pequeno porte, e depois ela passar para outro nível, deixar de ser microempresa, empresa de pequeno porte. E aí, se você não faz essa verificação durante a execução do contrato, você não vê que ela deixou de ser ali microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Isso acontece demais. É um ponto de atenção também. Por isso que ele fala aqui que ele tem que manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações, assumidas todas as condições exigidas para habilitação na licitação. Aqui ele está falando de licitação, mas serve também, no caso ele está falando qualificação, né, na contratação direta, que aí a gente colocaria ali na habilitação, no caso da contratação direta para qualificação, os critérios que a gente vai usar ali para habilitar, para ele ter a qualificação ali na contratação direta de acordo com o meu objeto, que era o que a gente estava conversando ontem, né? Bom, gente, aqui a gente já está
No 95, ele vem dizendo o quê? Que o instrumento de contrato ele é obrigatório. Então, mesmo na contratação direta, eu vou ter contrato, tá? Não vou ter edital, mas eu vou ter contrato. Salvo nas seguintes hipóteses. Aqui é a exceção, em que a administração poderá substituir por outro instrumento hábil, como a gente falou ontem, né? Carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Aí ele coloca, dispensa de licitação em razão de valor, é um dos casos que eu posso substituir. Compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigação futura. Preste atenção nisso aqui. Não é só porque entrega imediata e integral dos bens que eu vou poder substituir o contrato por nota de empenho, por exemplo, tá? Não pode resultar obrigação futura, tá? Inclusive quanto à assistência técnica, independente do valor. Se eu tiver na compra com entrega imediata, integral, obrigação futura, inclusive e principalmente de assistência técnica, eu vou ter que fazer contrato. Eu não vou poder fazer, por exemplo, por nota de empenho, tá? Prestem atenção nisso aí. E ele fala independentemente do valor, para não achar aqui que está conjugado com um, que trata da dispensa de licitação em razão do valor, tá? No parágrafo 1º, as hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplica-se no que couber o disposto no artigo 92, que o que eu falei, que o 92 fala das cláusulas necessárias. Aqui eu pincelei o que interessava para a gente para a contratação direta, mas tem vários incisos lá, tá? E aí a gente falou disso ontem aqui, até conversei com a colega aqui, que ela falou, né, da questão da nota de empenho, justamente porque a lei agora trouxe expresso, né, que a substituição do instrumento aplica-se no que couber, de acordo com o objeto, você vai lá no 92 e vê que cláusula poderia constar da nota de empenho, por exemplo. Ou então fazer como ela disse que fazia, uma remissão, a que tem que ser observado, né, o termo de referência, o projeto básico, também é algo interessante para fazer. Bom, aqui no parágrafo 2º, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Isso aqui já desde a 866, né, gente? Contrato verbal é nulo e de nenhum efeito, essa é a regra geral. Salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. Vocês têm isso daqui? Tem, né? Assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. Então, ele limitou aqui até R$10.000 aqui, pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. Guardem esse 95, parágrafo 2º, e guardem esse valor aqui, para a gente usar lá na frente, tá? Quando a gente for falar de manutenção de veículos. E aí eu trouxe para vocês aqui como que a gente atua lá no federal, nesse caso aqui, na exceção que está aqui, né, de compras de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento. A gente tem lá o que a gente chama de suprimento de fundos, né? E aí está lá no artigo 68 e 69, da 4.320 de 64. E uma definição para o regime de suprimento de fundos seria um adiantamento. O suprimento de fundos, adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho. Empenho a gente sempre tem que ter, viu, gente? Em nome do servidor, como favorecido para o fim de realizar despesas que, pela excepcionalidade, a critério do ordenador de despesas e sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de contratação. É uma sistemática ágil de compra e contratação para compras eventuais. Lá a gente usa também para compra sigilosas, por conta das polícias, né? Da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Então, a gente usa também para compras sigilosas. Ou de pequeno vulto. E aqui eu deixo para vocês o acórdão 1885 de 2009, do plenário do TCU, que ele falou aqui de fracionamento de despesa na utilização de suprimento de fundos, tá? Ele foi, nesse acórdão aqui, ele falou o que para ele entenderia ali como fracionamento da despesa na utilização de suprimento de fundos. Agora, a gente vai ver aqui se o contrato decorrente da contratação direta tem que ir para o portal ou não, né? E aí, aqui no 94, ele trouxe
A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da assinatura do contrato: 20 dias úteis, no caso de licitação, 10 dias úteis, no caso de contratação direta. Então, eu tenho que publicar também o contrato da contratação direta. Aqui, no 94, esse artigo, na verdade, foi utilizado no parecer que saiu, que aí, de novo, foi o parecer da Câmara de Modelos, é o 002 da Câmara Nacional de Modelos, que saiu dizendo que, enquanto não tivesse o portal, não poderia ser utilizada a lei, por conta desse artigo que trata o quê? Que diz que é condição indispensável para a eficácia do contrato a divulgação no portal. Então, basicamente, o parecer entendeu. Se eu não tenho ainda o portal funcionando plenamente, eu não tenho como publicar o contrato não tem eficácia, então, eu não tenho como aplicar ainda a lei. Tá? Basicamente, ele foi nesse sentido. Tá? Houve uma discussão grande em torno disso daqui, porque eu tenho outras formas de publicação. Né? Eu tenho a publicação nos sites do próprio órgão, tenho a publicação em diário oficial, na imprensa, né? No geral. Então, eu também teria a publicidade, né? Se eu publicasse nesses outros meios. Para além disso, e aí eu não sei se aconteceu já aqui com vocês, pode ser que eu não publique o contrato, pode ser que, né, eu esqueci, pode ser que eu achei que tinha mandado para a imprensa. Vamos na época aqui que a gente só utilizava lá a imprensa. E se eu não publiquei e a prestação de serviço ocorreu? O que vai acontecer aí? Eu vou rescindir esse contrato? Porque ele está dizendo para mim que eu não tenho eficácia aqui no contrato, né? Eu vou rescindir o contrato, vou continuar com o serviço, o que eu faço aí, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas lá no federal já. E aí a gente indicava para fazer o quê? Convalidação do ato, né? Então eu posso convalidar o ato e aí eu continuo com a minha prestação de serviço. Toda prestação de serviço que tiver sido executada tem que ser paga, tá? Então, a gente faz por reconhecimento de dívida, quando não existe contrato ali para poder fundamentar o pagamento daquela prestação de serviço, né? E aí, estava conversando com um colega a diferença de orçamentário e financeiro. Esse é um ponto a ser também observado, né? Inclusive de saldo de contrato, porque às vezes eu não tenho ali o saldo de contrato também para fazer o pagamento, né? Mas, se o serviço foi prestado, ele tem que ser pago. E aí a gente volta aqui. Será que é condição tão indispensável assim para eu poder concluir que, sem o portal, eu não poderia ter a aplicação da lei? É claro que uma outra frente do parecer foi a questão das regulamentações, né? Então, ele veio dizendo que muitos institutos, como as modalidades, né? Se elas não estariam regulamentadas, como que eu vou fazer a aplicação da modalidade, né? Por outro lado, houveram críticas também em relação à questão da aplicação das modalidades, por quê? Muita coisa que eu já tenho regulamentada, como o pregão, por exemplo, poderia ser aplicado. Então, por que refazer toda a sistemática do pregão e publicar um novo decreto, né? Então, são muitas discussões em torno disso, tá, gente? Esse parecer, ele é da Câmara Nacional de Modelos, então ele é da AGU, não foi aprovado pelo presidente e nem pelo advogado-geral, tá? Ele foi aprovado só pelo consultor-geral da União. Então, nesse caso, ele só vincularia as consultorias jurídicas e só a administração direta, tá? Então, quem quisesse, se eu não me engano, o Paraná já está aplicando, tá? Há bastante tempo. Já tem decreto regulamentando a nova lei e já está aplicando. Quem quisesse
e tivesse o entendimento de que a lei já poderia ser aplicada, o fez e está aplicando, tá? Então, por conta disso, não é um parecer que vincule toda a administração. E mesmo que aprovado pelo presidente, ele vai vincular só a administração pública federal, tá? Por isso que houveram procuradorias estaduais que tiveram entendimentos diferentes, dizendo sim que poderia ser já aplicada a nova lei, tá? Bom, aqui no parágrafo 1º ele coloca que se você vê, quando você for convalidar, se você vê ali dentro do processo que teve alguma ilegalidade que não foi vista, aí você não vai ter como convalidar. Você vai ter que, na verdade, anular ali o ato, se for nulo, né? Aí já é uma série de nuances que pode acontecer. Se ele for ilegal, se ele for nulo, você não tem como convalidar, entendeu? Por isso você vai ter que fazer essa análise toda antes de convalidar. E aí você faz o ato para convalidar, já dizendo que, olha, aqui foi tudo certo, não teve nenhuma ilegalidade, por isso que eu estou convalidando. Se você vê que teve ilegalidade, aí você não tem como convalidar, você vai ter que anular. O parágrafo 1º ele diz: os contratos celebrados em caso de urgência. Esse aqui é interessante, tá? E foi um dispositivo que ela trouxe novo. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo, sob pena de nulidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Em situações de urgência, a gente viu ontem, né? Emergência, calamidade, eu posso fazer a contratação, eu não vou parar ali para publicar nada na situação ali urgente, né, gente? Mas aí depois, eu tenho que, nesses prazos aqui previstos, no 1 e 2, fazer a publicação, tá? Então, foi interessante ele trazer isso. Bom, na minha visão, você já teria como fazer isso justificadamente dentro do processo, né? Porque se você está no estado de emergência, no estado de calamidade, algumas situações ali é difícil você... Não, vou parar aqui para confeccionar o contrato para depois... Então, ele trouxe aí agora expresso na lei, o que vai ajudar bastante, né, no meu ponto de vista. E aí, sob pena de nulidade aqui, já é algo a ser discutido, né? Como tudo em direito, a gente pode trazer para discussão se vai ser mesmo, né, sob pena de nulidade ou não. Porque, se puder convalidar, eu posso convalidar. Pena de nulidade se for ilegal, né? Tem que ser sempre nessa direção. E a lei também vai nessa direção. Se vocês olharem lá o 111 e 147, se não me falha a memória, ela vem dizendo sobre ali a possibilidade, e eu acho que eu falei ontem para vocês, né? De mesmo o contrato sendo nulo, se houver interesse público envolvido, eu continuar ali com esse contrato, tá? Então, é um novo direcionamento que a nova lei também trouxe, que é interessante. E aqui no 74 a gente tem o quê? É criado o Portal Nacional de Compras Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a... O portal conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações: planos de contratações anuais, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta. Então, os avisos têm que ir para o portal, e eu trouxe justamente por conta desse ponto, e editais de licitação e respectivos anexos. E aí eu trago aqui para vocês mais um ponto aqui de reflexão. Se a lei trouxe aqui, expressamente dizendo, é criado o portal, então ela não criou o portal? Então eu posso dizer que, olha, você não vai usar a nova lei até que o portal seja criado? Foi uma falha grande isso, né, gente? Porque se ela trouxe dizendo que ela mesma, lei, está criando, então, quando ela foi publicada, tinha que ter, né? Tinha que ter, tinha que estar operando, e já tinha que ter as regulamentações, né? Para usar. É isso que, às vezes, a gente encontra aí no dia a dia da administração, né? As coisas se atropelando. Mas, de todo modo... Acredito que a gente vai ter esse portal aí, que vai trazer muita eficiência para a gente. Pode ser que demore, né?
porque a gente também tem outras situações a ser consideradas no âmbito da administração, orçamentário, de pessoal, né? Então, eu conheço a SEGES, que antes era a CLTI, porque quando eu estava lá no planejamento, eu trabalhei com a SLTI. Então, o desafio de uma secretaria dessa, que é cabeça de um sistema desse de contratação pública, é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Então, não tem como a gente negar também que a responsabilidade que eles estão tendo, principalmente com a feitura desse tanto de regulamento, é enorme. Mas eu sou entusiasta da administração e acredito que a gente vai ter aí esse portal, leve o tempo que levar, aí funcionando e vai trazer muita eficiência para a gente. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior. E aí a autoridade superior vai poder fazer o quê? Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Olha aqui a primeira linha, né? De defesa atuando, tá? Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Ela também pode entender que não cabe mais ali aquela licitação e revogar, quando você mandar para ela. A gente está falando da autoridade superior aqui, tá? Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros. De ofício aqui ela vai estar usando da autotutela, que eu falei para vocês ali, tá? Ou mediante provocação de terceiros, pode ter tido alguma impugnação, alguma representação de terceiros, né? Ou alguém pode ter utilizado do seu direito de petição, que é constitucional, e peticionado para aquele órgão, dizendo, olha, essa licitação aí não tem nada a ver sair. E aí, por algum motivo que ele apresente ali, e aí a autoridade superior vai concluir que não tem mesmo. E aqui, quando ele está falando de anulação, vai ser ligado à legalidade, tá? Aqui, como ele está falando de revogação, por motivo de conveniência e oportunidade, pode estar relacionado a interesse público, e não necessariamente à legalidade do ato, tá? Sempre que presente ilegalidade insanável. Ele já colocou aqui para deixar claro. Se eu estou falando de anulação, é que eu tenho ilegalidade aqui, insanável, eu estou falando de nulidade, tá? Então, se eu tenho anulação, ilegalidade insanável, eu posso, pela autotutela, eu mesmo tirar o ato, ou mediante provocação de terceiro, que diga, olha, esse ato aqui que você vai publicar, essa licitação é ilegal. Também pode ocorrer. Ele pode adjudicar o objeto e homologar a licitação. E aí o parágrafo 1º deixou claro, ao pronunciar a nulidade, a autoridade vai indicar expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam. É óbvio isso, né, gente? Se eu tenho nulidade de um ato, os que estão ali subsequentes vai acompanhar a nulidade lá principal daquele ato. E dará ensejo a apuração de responsabilidade de quem lhe deu causa. Eu sempre falo para tomar cuidado com isso aqui, quando ele coloca, dá ensejo a apuração de responsabilidade, ele está dizendo aqui que eu tenho que apurar a responsabilidade. Ele não está dizendo aqui que haverá responsabilidade se houver nulidade do ato. Pode ser que não tenha. Então, como a gente falou ontem, vai na linha do que a gente falou ontem. A responsabilidade não é objetiva. Então, não é porque eu vi que tem legalidade no ato que ele é nulo, que eu já vou concluir que eu vou responsabilizar alguém por isso. Tá? Eu tenho que apurar antes, abrir processo administrativo, contraditório, ampla defesa, para poder verificar. Hoje já é claro e cristalino. Se eu tenho responsabilização sem abrir contraditório, sem dar ampla defesa, isso gera nulidade. Tá? Então, não vamos sair concluindo, a autoridade superior aqui declarou a nulidade do ato, revogou a licitação, então o servidor que trabalhou aqui vai ser... Não é assim. Tá? Não necessariamente eu vou ter responsabilização, tenho que apurar. Por isso que ele colocou apuração, porque eu tenho que apurar antes de concluir por essa responsabilização. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente, devidamente comprovado.
Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Vê que ele está sempre colocando, olha, não é responsabilidade objetiva, tem que ter apuração, você tem que abrir para a prévia manifestação dos interessados, de quem está ali envolvido na nulidade ou na anulação do ato. Tá? O disposto nesse artigo será aplicado no que couber à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Então, tudo que foi falado aqui antes, que a autoridade superior tem que fazer e sanear, pode ser aplicável para contratação direta, se for o caso. Tá? Quando eu for passar o processo para ele poder fazer a ratificação do ato, ele vai olhar o processo de contratação direta e vai concluir lá, não, isso aqui não interessa mais para o meu órgão, não tem mais interesse. Então, ele não vai fazer a contratação. Tá? E aí vai ser por motivo de conveniência e oportunidade. Se ele olhou ali, não, teve nulidade aqui no meio dessa contratação direta, o servidor estava em conluio com o fornecedor para fazer essa contratação, não precisa dessa contratação, é visível ali que eles estavam em conluio. Eu vou pegar e falar o quê? Não vai haver a contratação direta, abrir processo administrativo para verificar se tem que ter responsabilização. E aí pode ser disciplinar, pode ser por improbidade administrativa, pode ser pela lei anticorrupção. O 71 ele fala no seguinte sentido: encerrou a fase aqui de julgamento e habilitação e exauriu o recurso. Tá? Aí você encaminha para a autoridade superior que poderá adjudicar e homologar a licitação. Mas ele vai, se o pregoeiro já adjudicou, ele homologa. Ele tirou essa fase de adjudicação, como eu falei para vocês ontem, né? Então, eu achei que ficou meio confuso isso. Que ele não devia ter tirado, porque você separa a fase de adjudicação da homologação. Sempre foi assim, né? Aqui, a gente vai entrar na parte de inexigibilidade já, tá? Que é a primeira que a gente vai ver. A gente vai ver inexigibilidade e depois a gente vai para as hipóteses de dispensa, tá? Eu botei inexigibilidade antes, porque ela só tem 3 incisos e acaba sendo mais fácil e mais rápido do que as hipóteses de dispensa. Aqui, eu fiz o comparativo entre o que a gente tinha na 866, aqui está 25 da 866, tá? E o 74 da nova lei. Então, lá na 866, ele colocava, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. E aqui ele continuou colocando, é inexigível a licitação quando inviável a competição. Então, não teve alteração do caput aqui, certo? É a mesma coisa, tá? No inciso 1, ele colocou para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão do registro do comércio local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. O que ele fez na nova lei? Ele colocou a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. E aí, no parágrafo 1º, ele trouxe o que a gente tinha aqui no caput, tá? Ele separou aqui na nova lei. No parágrafo 1º, ele colocou, para fins dispostos no inciso 1, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro instrumento idôneo capaz de comprovar que o objeto fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência por marca específica. O que a gente tem? Um ponto de atenção aqui. No âmbito da 866, eu não poderia usar aqui esse inciso 1, que era o 25, inciso 1, para contratação de serviço. Tá? Tinha um entendimento que eu já não concordava desde a 866, porque não fala isso aqui, mas tinha esse entendimento que era só para compras, não podia ser para serviço.
E aí a nova lei veio e disse o quê? Não, eu posso sim para serviço. O que se fazia quando se queria aqui contratar serviço, nesse caso de representante comercial exclusivo? Se colocava no caput, né? Como eu falei para vocês ontem, o caput é autônomo. Então, se eu tenho ali fornecedor exclusivo, né, de um serviço, então eu tinha justificativa para inexigibilidade, não podia colocar no 1, eu colocava aqui no caput, tá? Mas agora a gente não vai ter mais esse problema, porque ela já trouxe aqui no inciso 1 expressamente colocando que eu posso também para serviços, tá? Requisito 1, para esse tipo aqui de inexigibilidade. Quais são os objetos? Compras e serviço, não abrange obras. Posso indicar marca, tá? Desde que justificado. E aí eu vou olhar lá no 41 da nova lei de licitações e contratos, o que ela trouxe para indicação de marca, tá? Isso já vem desde o RDC, tá? Então, o RDC já abriu essa oportunidade de indicação de marca, tá? Desde que justificado, desde que faça sentido, tá? Requisito 2, o contratado tem que ser fornecedor exclusivo de produto ou de serviço. Como que eu vou comprovar a exclusividade? Por um atestado de exclusividade, por um contrato de exclusividade, por uma declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz. Por quê? Porque aqui no parágrafo ele deixou aberto, né? Ele colocou ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. A gente tem uma administração pública complexa hoje, né, gente? Como eu venho sempre falando para vocês. Então, é bom em muitos dispositivos, como esse, de exclusividade, comprovação de exclusividade, a gente deixar aberto, para que o gestor possa pedir para o fornecedor o documento que ele tenha para comprovar a exclusividade dele. E aí, quem vai fazer essa análise é a área técnica quando receber esse documento, para ver se faz sentido ou não, tá? E aí eu trouxe aqui algumas orientações normativas que a gente tem nesse assunto para vocês. Aqui a gente tem a 16 de 2009, que ela colocou o quê? Compete à administração averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do artigo 25, inciso 1. Essa orientação normativa está ainda para o microsistema jurídico da 866, tá? Mas eu entendo que para o atual também ela poderia colocar que compete aqui à administração averiguar ali a veracidade do atestado que está sendo apresentado, tá? De exclusividade. A orientação 15 de 2009. A contratação direta com fundamento na inexigibilidade, prevista no 25.1, é restrita aos casos de compra. Está vendo aqui que eu falei para vocês? Não podendo abranger serviços. Então, a gente já tinha esse entendimento na AGU, que eu nunca concordei, porque o inciso não fala isso, mas não sou eu que mando, né? Tinha esse entendimento de que era restrita ali para caso de compras. Não, essa orientação, por óbvio, não vai subsistir, porque agora está expresso lá no inciso que eu posso para serviços. Então, essa aqui é uma que provavelmente vai cair. Eu trouxe para vocês verem que, no âmbito da 866, como ela ainda está sendo utilizada, né? A gente pode utilizar até abril do ano que vem, tinha esse entendimento, tá? E a orientação aqui, 11 de 2009. A contratação direta, com fundamento no inciso 4 do 24, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei. Então, esse daqui já é para uma hipótese de dispensa específica, né? Que é a do 24.4, é emergencial. Então, quando eu tenho contratação com fundamento nela, eu vou ter que ver, concomitantemente, se eu estou fazendo ela, a contratação emergencial, por falta de algum planejamento, desídia ou má gestão. Se teve uma atuação ali que não era proba, vamos colocar nesse sentido, né, do servidor. Porque se tiver indício de que teve essa falta de planejamento, essa desídia,
o servidor ele pode ser responsabilizado na forma da lei. Aí a gente volta para aquilo tudo de novo, né? Abre processo administrativo, abre contraditório, abre ampla defesa, para poder apurar se houve mesmo ou não essa desídia, essa má gestão, enfim, se teve essa falta de planejamento, tá? Então, deixei para vocês essas orientações normativas, essa vai cair, porque a lei agora já está em outro sentido. Mais uma, aqui é a 10 de 2009, para fins de escolha das modalidades licitatórias convencionais. Aqui, como é 866, era concorrência, tomada de preços e convite. Na nova lei, já falei para vocês que não vai ter tomada de preços e nem convite mais, né? Bem como de enquadramento das contratações previstas, 24, 1 e 2, que é a dispensa de pequeno valor. A definição do valor da contratação levará em conta o período de vigência contratual e as possíveis prorrogações. Como aqui a gente tinha essas modalidades que eram atreladas aqui ao valor da contratação, tinha dúvida se eu ia levar em conta também para verificar o valor, para ver que modalidade eu ia usar, se eu ia levar em conta o período de vigência e as prorrogações ou só o período de vigência, tá? Aqui ele coloca o quê? A definição do valor tem que levar em conta o período de vigência e as possíveis prorrogações. Nas licitações exclusivas para microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade cooperativa, o valor de R$ 80 mil refere-se ao período de 1 ano, observada a respectiva proporcionalidade em casos de períodos distintos. Então, a gente tinha aqui também esse entendimento no âmbito da aplicação da 866, tá? Aqui na 14 de 2009, os contratos firmados com a Fundação de Apoio, com base na dispensa do 2413, que a gente vai ver também aqui à tarde, devem estar diretamente vinculados a projetos com definição clara do objeto e com prazo determinado, sendo vedadas a subcontratação, a contratação de serviços contínuos ou de manutenção, e a contratação de serviços destinado a atender necessidades permanentes da instituição. Isso aqui foi importantíssimo, aqui no contexto do 2413, para delimitar quais são a direção que eu tenho que dar nesse tipo de contratação. A gente vai ver ela como é que ficou agora na nova lei à tarde, tá? E a 13 de 2009, empresa pública ou sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não se enquadra como órgão ou entidade que integra a administração pública para os fins de dispensa de licitação, com fundamento no 24.8. Isso aqui também foi importantíssimo. Bom, eu vou parar por aqui. A gente vai, quando a gente voltar, falar do inciso 2, que é de contratação de profissional do setor artístico, tá?